Olá, aqui é o professor Antônio Carlos, da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais, e hoje nós vamos falar sobre os conteúdos apresentados no Plano de Estudo Tutorado do segundo ano do ensino médio, no seu volume 1, para a quarta semana. Para essa quarta e última semana, nós vamos estudar o eixo temático Problemas e Perspectivas do Urbano. O tema será o processo de urbanização contemporâneo e o tópico Cidade e Metrópole. Dentre as habilidades que vocês irão concretizar com esta aula está reconhecer singularidades e contradições expressas nas espacialidades urbanas, tais como acampamentos, sem-teto, centros de reciclagem, shoppings populares, aglomerados. Conteúdos relacionados, nós vamos estudar um pouco sobre urbanização, planejamento urbano, loteamentos periféricos, condomínios fechados, equipamentos e serviços urbanos. E só lembrando que também com esta aula nós vamos ter alguns conteúdos e habilidades interdisciplinares com outras áreas das ciências humanas. E com isso vocês serão capazes de comparar e avaliar a ocupação do espaço, a delimitação de fronteiras e o papel de alguns agentes sociais responsáveis, então, por esse processo de transformação. O tema da nossa aula será segregação espacial. Com esta aula, você vai analisar como a cidade se organiza e quais são as funções de cada uma dessas cidades e os espaços de segregação que existem dentro delas. Também irão entender como esses lugares preservam saberes e identidades que tornam a convivência mais harmônica e os fortes laços de companheirismo entre os moradores. Isso em algumas cidades que existem ainda os aspectos mais rurais. Vamos a alguns conceitos importantes. O primeiro deles, segregação espacial. A segregação urbana, também chamada de segregação socioespacial, refere-se à periferização ou marginalização de determinadas pessoas ou grupos sociais. Isso devido a fatores econômicos, culturais, históricos e até mesmo raciais nos espaços das cidades. Nós temos aí áreas urbanas nas cidades que revelam essa segregação, essa exclusão social, econômica, cultural, principalmente em regiões de favelas, onde nós observamos habitações irregulares, os cortiços e áreas de invasão. Isso tudo remonta à questão da segregação espacial, onde algumas cidades sofrem muito com esse tipo de segregação, inclusive até mesmo racial, devido à presença de pessoas negras nesses espaços dessas cidades. E pode-se dizer que a segregação urbana ela é uma representação ou reprodução espacial e geográfica da segregação social. Nós temos uma segregação social existente nos espaços terrestres e com isso nós vamos ter também essa representação da segregação nas cidades, estando quase sempre relacionada ao processo de divisão e luta de classes. As classes sociais e econômicas entre rico e pobre está muito ligada então a essa questão da segregação espacial, a segregação social, onde as populações mais pobres tendem a residir em áreas mais afastadas dos centros. E já as populações mais desenvolvidas e ricas tendem a se localizar em áreas mais avantajadas dentro do espaço urbano. E esses espaços segregados, as favelas, elas possuem aí baixa disponibilidade de infraestrutura, pavimentação, saneamento básico, espaço de lazer e outros. Isso intensifica ainda mais o processo de segregação, de exclusão social. O principal modelo adotado pela literatura especializada, alguns autores que escrevem sobre esse assunto, como Flávio Vilaça, Roberto Lobato Correia, nós temos aí para a causa principal da segregação urbana é o que ocorre na oposição entre centro e periferia, e constitui a partir das formações de novas centralidades.
Ou seja, basicamente as cidades constituem-se a partir de seus sítios ou espaços centrais. E a partir desse centro que vai se expandindo. E nesse interim nós temos as classes economicamente mais abastadas, mais avantajadas, tendem a se localizar nas áreas próximas aos centros, uma vez que são espaços mais caros e mais valorizados. O que esses autores querem traduzir é basicamente a formação da região central urbana e subcentros. Nós vamos ter um nível hierárquico urbano e também uma hierarquia social e econômica, do centro para as periferias. Conforme o poder aquisitivo vai aumentando, maior a aproximação das moradias próximas aos centros. E, consequentemente, também será menor a segregação social nos espaços centrais. Conforme vai aproximando das regiões mais pobres, como as favelas, nós vamos ter uma maior segregação social e vamos observar ainda o poder aquisitivo diminuindo nessas regiões. Com o passar do tempo, nós temos observado que os espaços centrais eles estão cada vez mais sobrecarregados e inchados. E a evolução das técnicas, a tecnologia, ela vai permitindo que as práticas e serviços desloquem-se a partir desses centros e vão para os novos subcentros. E estes subcentros vão se tornando também mais valorizados, o que encarece os preços dos terrenos e eleva os custos sociais, os custos de alimentação, de transporte, proporcionando cada vez mais o afastamento das populações mais pobres, indo para a área periférica, ainda mais periférica. Uma ocupação, então, hierarquizada do espaço urbano. O Estado ele age também nesse processo, no sentido de oferecer aos centros urbanos melhores condições de infraestrutura, como a diversidade de transporte, de praças, áreas de lazer e outras. De forma que as áreas que mais empregam, que têm mais demanda, que oferecem maior mobilidade, atividades em seus espaços, são as regiões centrais. E os trabalhadores eles tendem a habitar as regiões periféricas e se deslocarem para as áreas centrais apenas para trabalharem, exercerem seus ofícios. Além disso, nós temos as chamadas bordas das cidades, que é o limite urbano das cidades, que são ampliados a partir do crescimento desordenado de bairros periféricos. À medida em que o processo de favelização acontece, essas bordas são ampliadas e vão se construindo áreas irregulares, próximas principalmente aí aos cursos de água, que são usados então para eliminação de rejeitos sólidos e líquidos das residências, uma vez que nós não temos uma infraestrutura adequada como esgoto e saneamento básico. Essas áreas são compostas por pessoas com baixos salários ou com poucas condições de renda, que não possuem outra opção a não ser residir em locais com pouca infraestrutura, ampliando ainda mais a segregação urbana. Esse caso representa a segregação até mesmo involuntária. Essa área habitada por esse morador não é voluntário, não é por opção, mas sim por exclusão social e econômica. Ele não tem condição de comprar um terreno na área central. Então, com isso, parte-se para o processo de habitação inapropriada. E essa segregação involuntária também pode ser considerada aquela que não ocorre de forma planejada pelos atores envolvidos, sendo, então, de forma obrigatória. Esse tipo de segregação não pode ser confundida jamais com a segregação voluntária. Também é chamada de autossegregação, que é diferente. É aquela que é praticada por grupos economicamente mais ricos que buscam, então, afastar-se do inchaço das cidades, partindo a residir em lugares mais ou menos isolados, como condomínios residenciais luxuosos. Ou seja, é uma segregação voluntária. Eles preferiram se isolar dessas áreas urbanas, trazendo consigo uma segregação voluntária, porque preferem, então, uma área com maior comodidade. Já a segregação involuntária são as pessoas de baixa renda que são obrigadas a residir em espaços que eles não queriam, mas devido às condições econômicas e sociais, vão para essas áreas e ali moram em condições subhumanas. A segregação urbana, como podemos ver,
ela revela as contradições econômicas e sociais na sociedade contemporânea, sobre então o espectro do espaço geográfico. Nós temos as contradições das classes sociais e econômicas, né, dividido principalmente entre ricos e pobres e suas alocações no espaço urbano. Caros alunos do segundo ano do ensino médio, essa foi a nossa aula sobre os conteúdos apresentados no plano de estudo tutorado de vocês para a quarta e última semana. E em breve será lançado o volume 2 do plano de estudo tutorado. E se inscreva em nosso canal para que você possa então ter acesso aos novos vídeos de conteúdos e atividades deste próximo volume. Eu fico por aqui, um forte abraço do professor Antônio Carlos e meu muito obrigado.